Saudações a todos. Vamos falar agora um pouco sobre pandemia e cristianismo, tentando trazer uma perspectiva cristã a toda essa situação vivida nesses meses durante 2020 por todos os países aí ao redor do mundo. E como que eu vou abordar esse assunto? Nós vamos, primeiramente, falar um pouquinho de epidemia e história. Como os cristãos reagiram à doença e às epidemias ao longo dos tempos. Não é a primeira crise que nós enfrentamos, com certeza não será também a última crise envolvendo uma doença, contaminando muitas pessoas e levando muitas pessoas à morte. Mas como tem sido a reação dos cristãos ao longo dos séculos? Também vamos falar um pouquinho sobre o cristão e a morte, as características de um mundo como este em que vivemos, alterado pelo fenômeno da queda. Falaremos também sobre o profissional cristão, em especial o profissional da saúde, quais são as características desse profissional frente à doença e à pandemia, o que nós devemos ser e fazer. Antes de tudo, quando nós vamos falar de epidemia ou pandemia, no caso presente, como tem sido chamado em história, vale a pena citar alguns exemplos do passado que nos mostram como as pessoas encaravam essas situações. Eusébio de Cesareia, que viveu lá de 275 a 339 depois de Cristo, falava: porque só ele, como filho que é, absolutamente único e santíssimo de um Pai santíssimo, por vontade do amor paterno pelos homens, com muito boa vontade revestiu nossa natureza de homens, que jazia em profunda corrupção. E como um médico excelentíssimo, por causa da salvação dos enfermos, vê coisas terríveis e toca chagas repugnantes, e em calamidades alheias colhe sofrimentos próprios, pois nos salvou quando já entre os mortos estávamos enfermos ou esgotados, com terríveis chagas e feridas já putrefatas. Ele próprio nos arrancou dos abismos da morte para si, pois nenhum outro no céu tem tanta força para pôr-se a serviço da salvação de tantos, sem menosprezar a si próprio. A visão que o cristão tinha desde os primórdios, se traduz muito nesse trecho lido da obra de Eusébio. Aí nós vemos os paralelos entre a profissão de um médico, um profissional da saúde, e a própria vocação do Cristo. Qual que é essa vocação? A vocação de tocar as feridas, né? de compartilhar do sofrimento alheio, de se expor, inclusive, para a salvação de enfermos, para levar um bálsamo, que se expõe, inclusive, colhendo sofrimentos próprios. Desde a antiguidade, essa visão do profissional da saúde, principalmente qualificado por características cristãs, ela se coloca de uma forma muito clara. A vocação do profissional da saúde é, de fato, estar à frente, ajudando, levando cura, alívio, consolo, respeito, dignidade à pessoa que está sofrendo. O bispo Dionísio de Alexandria, lá de 248 a 264 depois de Cristo, falava: o povo cristão mostrou amor e lealdade irrestritos, sem se poupar, pensando sempre no próximo, sem considerar o perigo, cuidavam dos doentes, atendiam a todas as suas necessidades, tratando-os em Cristo. Muitos, ao cuidar e curar os outros, transferiam suas mortes para si e morriam em seus lugares. As pessoas, até hoje, mesmo fora de um contexto como esse de epidemia, podem se contaminar e vir a morrer, ou ter uma doença crônica, como hepatite, por exemplo, ou HIV, assim, num acidente de trabalho com pérfuro cortante, ou tratar de um paciente com tuberculose e vir a contrair tuberculose por estar próximo de um paciente bacilífero. Essas situações sempre acompanharam as profissões da saúde e já era reconhecido desde o passado como que profissionais da saúde cristãos eram diferentes. Eles realmente, às vezes, até tomavam para si a dor e até mesmo a doença dos outros. Um dos imperadores romanos antigos fala, um pouco assombrado, e não deixa de ser um elogio, de certa forma, sobre como médicos cristãos tratavam dos cristãos que ficavam para trás em cidades tomadas por uma peste, e além de tratar dos cristãos, tratavam também dos pagãos.
tratavam daqueles que não compartilhavam da fé deles. E esse imperador romano, por exemplo, elogiava essa atitude dos cristãos. Esses trechos, entre outros, estão num artigo que eu tive a oportunidade de publicar junto com Ricardo da Costa, que é A Lepra Medieval e a Medicina Metafórica, de Ramon Lúlio. E há vários trechos ao longo da história sobre como cristãos profissionais da saúde se sacrificaram para levar o bem ao próximo. Isso não é diferente do que acontece hoje. E não somente cristãos fazem isso. Hoje nós observamos que muitos profissionais da saúde, infelizmente, faleceram no enfrentamento à Covid-19. Então eles dão exemplos do que é uma vocação para cuidar da saúde, cuidar do próximo, muitas vezes tomando sobre si a dor do outro. E nós que professamos uma fé cristã, mais do que ninguém, compreendemos o que é tomar para si a dor alheia. O nosso grande Senhor fez esse ato de sacrifício máximo por todos nós. A segunda parte eu vou falar agora sobre o cristão e a morte. A morte é o nosso último inimigo, vamos dizer assim. Temos que conviver com a morte até o fim dessa realidade. Isso faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E nós temos aí dois papéis que podem ser jogados para o médico. E esses dois papéis são descritos no livro Faith Wellness, do Rushdoony, né? Um papel é o papel do médico como sacerdote. É uma visão cristã, é alguém vocacionado, é alguém que busca levar conforto, levar dignidade e sabe do seu papel ilimitado, sabe que ele é um meio para um fim. Ele é alguém que presta um serviço em busca de saúde, em busca de conforto, de alívio. Agora, no ambiente, muitas vezes secularista, no ambiente de outras visões de mundo, nós corremos o risco de uma divinização do papel do médico. O que eu quero dizer com isso? De uma expectativa em cima do profissional da saúde de que ele vá alcançar coisas que normalmente nós só esperaríamos no âmbito religioso, no âmbito da nossa fé, coisas até mesmo só para o além. Então, hoje em dia, tem escolas de bioética que tentam alcançar imortalidade, tentam alcançar características até mesmo sobre-humanas, como transhumanismo. E isso tudo, e essa expectativa de que o médico praticamente será um deus, vamos dizer assim, e que vai alterar o curso da realidade, que tem poderes sobre a morte, isso se caracterizou muito quando o papel do médico sofreu uma divinização, um deslocamento de função, vamos dizer assim. Então, Rushdoony fala muito disso, o papel do médico divinizado, que ocorreu no paganismo antigo, até mesmo em alguns ramos do cristianismo, de caráter talvez mais herético, como o movimento milenarista, principalmente lá no fim do ano 1000, né? E o transhumanismo contemporâneo. O que é preciso extrair de lição de todas essas situações? Que nós, como profissionais de saúde, estamos caídos num mundo caído. Então a morte é uma realidade para todos nós e nós temos que saber os nossos limites de ação e saber que a única coisa que a gente pode fazer, né, não é somente buscar a cura. Às vezes a cura não vai estar presente. Mas o que nós podemos fazer, a única coisa, vamos dizer assim, é uma conduta, na verdade, integral, que envolve cura, alívio, conforto, respeito, lembrando sempre da dignidade do nosso paciente, do próximo, para quem nós temos que levar um bem. E quais são as características cristãs de um profissional da saúde? Uma das escolas em bioética que melhor explica isso, sem dúvida nenhuma, é a da ética baseada em virtudes. Um dos grandes proponentes dessa escola bioética é Edmund Pellegrino. E essa escola ela focaliza muito na pessoa, e não em princípios abstratos. Muito compatível também com a fé professada pelos cristãos. Por quê? O nosso modelo do que é o bem não é um modelo abstrato, não é um conjunto de regras. Nós temos regras, obviamente, mas o que é o bem? O bem encarnado é uma pessoa.
Então, o nosso grande modelo do que é o certo a ser feito é uma pessoa em toda a sua concretude, com todas as suas virtudes. E baseado num modelo virtuoso, uma ética baseada em virtudes, nos ajuda então a buscar sermos os melhores profissionais possíveis. Daí, como essa ética baseada em virtudes consegue realmente falar ao profissional cristão e orientar muitas vezes nossa conduta. Quais são essas virtudes? A primeira é compaixão. Compaixão vem de com, junto, paixão, sofrimento. É você saber o que o outro sente. É você sofrer com o outro. É claro, sem permitir que isso atrapalhe o seu raciocínio, o alinhamento de suas ideias para promover o bem do próximo. Mas sem compaixão você não consegue ter uma empatia que lhe garanta uma correta compreensão do que o outro está passando e de como ajudá-lo. Então, compaixão, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes virtudes do profissional da saúde. Outra virtude é a prudência, chamada pelos antigos de phronesis. É um tipo de sabedoria. É saber fazer a coisa certa na hora certa pela razão certa. É tomar boas decisões, decisões sábias. Salomão pede sabedoria a Deus. Então, cabe também a todo profissional da saúde compreender que sabedoria vale mais do que ouro, vale mais do que prata, né? E a prudência, ela norteia a experiência profissional. Ela alinha a ciência, a técnica e a ética. Ela consegue dosar tudo isso para a melhor decisão possível. Outro princípio que se observa no ato virtuoso do profissional da saúde, outra virtude que se observa na prática profissional, é a lealdade, a honestidade, a lealdade ao paciente, é a confiança, é a oferta de uma amizade sincera e a certeza que o paciente pode ter de que os profissionais da saúde desejam o melhor para ele. Então essa, sem dúvida nenhuma, também é uma das virtudes que funciona como alicerce da relação médico-paciente. Outra virtude é o senso de justiça, de fazer o que é certo. Muitas vezes, inclusive, nós precisamos pensar no contexto, pensar nas outras pessoas também, no que é melhor para todos de uma forma geral. Quando lidamos com uma pandemia, com uma epidemia, é importante levar em conta questões de transmissão da doença, de epidemiologia. Então, orientar pacientes a ficarem um pouco mais reclusos durante a doença, evitarem contatos, tomarem as devidas medidas de proteção. Isso tudo levando em conta o bem da maioria. Aí entra o senso de justiça. O nosso sistema de saúde ele é profundamente arraigado em questões de justiça, equidade, integralidade, universalidade, né? Outra característica, outra virtude a ser buscada é a fortaleza. Fortaleza é a coragem moral. Existe a coragem física, que alguém utiliza às vezes numa situação de perigo iminente, de combate. A fortaleza é aquela coragem moral de não se deixar corromper, não deixar conflitos de interesse, de ordem econômica, por exemplo, influenciarem no medicamento que você vai prescrever ao paciente. Buscar sempre prescrever, tendo em vista o melhor para o paciente. A fortaleza, ela é a característica que te dá resistência às tentações, resistência às tentativas de levá-lo para o caminho errado, de tomar decisões ruins, tendo segundas intenções em mente que não sejam promover o bem do paciente. E a integridade é a virtude que cola todas as outras virtudes. A integridade é igual uma vidraça. Quando ela não tem rachadura, quando ela está inteira, ela é muito mais resistente. Agora, quando a pessoa derrapa, vamos dizer assim, cauteriza um pouquinho da sua consciência e compromete uma dessas virtudes, aquilo gera uma rachadura na integridade. E a integridade, uma vez comprometida, ela começa a fragilizar e todas as virtudes em conjunto podem acabar fragilizadas e se rompendo. Então a integridade é aquela constância, é aquela coerência do arranjo de virtudes que caracteriza um profissional da saúde e que gera então um hábito virtuoso na prática profissional. O grande problema de tudo isso realmente
é a possibilidade de cauterizarmos nossas consciências, seja por meio de um mecanicismo materialista, de um relativismo de valores, de uma visão coletivista ou individualista exagerada, né, podendo ou menosprezar o bem da maioria ou menosprezar o bem do indivíduo, e uma visão secularista, nihilista, destituída de valores de forma completa. São questões que acabam afetando profundamente como a prática profissional em saúde ocorre. Todas essas questões podem comprometer a prática profissional, podem sabotar o desenvolvimento e a manutenção dessas virtudes para uma prática ética profissional adequada. E cabe a nós, então, essa constante busca pela vida de virtudes e o desenvolvimento dessas virtudes no dia a dia, nos desafios que nós enfrentamos. Num contexto de pandemia, cabe praticamente um desenvolvimento constante de todas essas virtudes, da compaixão por aqueles que se encontram isolados, que se encontram doentes, se encontram internados, de uma prudência de saber tomar a atitude certa, de pedir para que o paciente tome cuidados precoces, que ele não deixe a doença se agravar sem procurar apoio, sem procurar tratamento, de lealdade ao paciente para dar informações atualizadas. É claro que não tem como ser leal, procurar o bem do paciente sem ter excelência, sem ter buscado conhecimento atualizado. Então, estudar os trabalhos publicados, saber o que de mais recente se fala, o que de mais correto se usa para tratar os pacientes num contexto como o que vivemos, num contexto de epidemia, do senso de justiça, do cuidado também com o coletivo e não somente com o indivíduo, e de fortaleza, de coragem, coragem moral, coragem às vezes para, como nós temos visto, superar o assédio de algumas pessoas que tentam demover profissionais de saúde, médicos, a prescrever uma determinada terapia, um determinado medicamento. Então, se o nosso interesse é o bem do paciente, nós precisamos sempre priorizar isso e ter coragem de superar obstáculos que tentem se colocar nessa necessidade de promover o bem do paciente. E integridade, fazendo tudo isso de forma conjunta, de forma coerente, nós realmente conseguimos buscar uma vida de virtudes, seja num contexto de pandemia, de epidemia, seja num contexto de normalidade, seja em pacientes com doenças graves ou doenças leves. E isso tudo faz parte do nosso modelo hipocrático, que ele é pré-cristão e foi adotado pelo cristianismo, assim como várias outras profissões em outras visões de mundo, até mesmo outras religiões. O profissionalismo moderno, ele bebe dessa fonte, então, é uma fonte que tem alimentado aí a diversos povos, diversos profissionais da saúde no mundo inteiro. É claro que isso não impede aportes culturais, mas toda vez que nós nos desviamos desse legado, nós podemos comprometer a nossa prática e cometer crimes horríveis ou simplesmente perder o rumo de nossas vidas, de nossa profissão. Então, o papel do profissional da saúde hoje, seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta, é o de desenvolver a sua profissão com excelência, com virtude e com os conhecimentos que podem promover o bem do paciente. Não é uma pandemia que faz isso mudar, não é uma epidemia, isso aí é algo presente em toda a história da humanidade, presente naqueles profissionais que se dedicaram aos ideais hipocráticos e cristãos de uma prática médica adequada, de uma prática realmente beneficente para o paciente. Então, que Deus ajude a todos nós a mantermos aí a nossa prática ética baseada em virtudes, baseada no grande modelo para todo cristão, para todo profissional cristão, que é o próprio Cristo, o Salvador de todos.